especial a nossa reunião de oração, irmãos. É uma reunião especialíssima. É uma reunião de muito valor mesmo. E inclusive nós vamos falar no decorrer da reunião, da mensagem, sobre o valor da oração nesta noite. É uma oração dedicada ao Espírito do nosso Pai, ao Espírito Santo de Deus. É uma oração, é uma reunião de oração que nós vamos e que nós temos a oportunidade, irmãos, de reunidos aqui no tabernáculo de Deus, de falarmos com o Pai, falarmos com Jesus, falarmos com a Santa Avó, com o irmão Aldo, reunidos. Mas o porquê é diferente, pastor? Porque reunidos, porque somos todos aqui, nós todos os dias temos o dever e a oportunidade de falar com Deus, na nossa casa, no nosso leito, no nosso trabalho, na nossa forma, no nosso interior, nós e Deus. Mas nesta oportunidade de reunião de oração, é reunidos. E não só reunidos os que estamos aqui, mas com todos os demais, independente de onde está, lá no rincão do sertão, mas está lembrando, é quinta-feira de oração, e dobra o seu joelho ao chão. Nós estamos unidos a eles também. Estamos unidos a eles, a todas as congregações que estão também neste dia se reunindo para a reunião de oração. Irmãos, é muito importante isso. É uma mensagem muito importante à igreja, e que eu lhes digo, e que veio em um momento muito necessário à igreja. O valor da oração para a vida e a felicidade dos filhos de Deus. Deus, o Pai, nos concedeu a grande glória de nos dirigir a Ele e aos seus santos através da oração. A oração é uma arma poderosa que Deus nos concede para nos defender de todo o mal e buscarmos a sua graça, virtude, poder e santificação e termos paz, vida e saúde. Irmãos, nesse primeiro parágrafo desta mensagem, nós já sabemos todo o seu texto, todo o contexto dela, porque ela já nos fala que quando nós falamos da oração, nós temos na mão uma arma, e que essa arma é o que vai nos dar a graça, é o que vai nos dar a virtude, é o que vai nos dar a santificação, é o que vai nos dar a paz, é que vai nos dar saúde, é que vai nos dar vida. Oração é o nome da arma do Filho de Deus. Portanto, é a oração que nos liga a Deus e aos seus santos, como nos mostra as Sagradas Escrituras, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Olha que palavra linda! Os olhos do Senhor estão sobre o justo. Mas daí, meu irmão, minha irmã, eu ter que entender o meu diferencial, porque não basta eu falar que eu sou diferente. Mas eu sou diferente, eu tenho Consolador, eu tenho um profeta de Deus, mas eu preciso entender a palavra de Deus, e eu só consigo entender a palavra de Deus a partir do momento em que eu me jogo, em que eu me lanço nos seus braços. E o que é se lançar nos braços de Deus? É isso aqui, ó. Porque os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre os justos. E os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Meu irmão, como essa palavrinha justo tem um peso. E que peso, hein? Aqui está o peso da obediência, o peso da consagração, o peso de poder receber, o peso de poder estar preparado para falar com Deus, para se aproximar de Deus, porque eu já estou sabendo que eu preciso orar. Eu gosto muito de começar a pregação falando o livro de Colossenses capítulo 3, buscai as coisas do alto. Só tem um jeito de buscar no alto, e é através da oração.
Não tem outro. É só esse. Mas para que eu vá buscar, eu preciso de ter uma condição. E que condição Deus me dá? E Ele diz na tua palavra, que eu preciso ser justo. Porque Ele abençoa, Ele tem os seus ouvidos, Ele tem os seus olhos voltados para os justos. Daí eu perguntar a mim, por que eu peço tanto? Por que eu oro tanto e eu não recebo? Por que me falta? Não sou eu quem vou vos julgar. Quem sou eu? Quem sou eu vos digo. Mas esse profeta que nos manda essa palavra, ele julga. Essa santa poderosa que recebemos de presente de Deus, o nosso Consolador, ela julga. E ela é a grande julgadora, inclusive. São João, em sua primeira carta aos fiéis do seu tempo, diz o seguinte sobre o poder da intercessão. Ou seja, de interceder por nós, como faz o Senhor Jesus, ao ouvir o nosso clamor e oração. Olha o que escreve São João. Esta é a confiança que temos para com Ele, Jesus, o Divino Mestre. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele, Jesus, nos ouve. E se sabemos que Ele, Jesus, nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe temos feito. Mas e agora, pastor? O senhor acabou de falar se eu tenho pedido e eu não tenho recebido. É exatamente por isso que eu falei. Porque quando eu peço algo, e eu tenho direito de saber se eu recebi ou se eu não recebi. Se eu recebo quando eu peço, se eu não recebo. Hoje, no tempo do Consolador e da regeneração, o mesmo se dá de uma forma muito mais abrangente, pois o poder de Jesus aumentou muito mais, formando novos santos, a Santa Avó Rosa, o Consolador, e o pastor Santo Irmão Aldo, que juntos com Maria Santíssima intercedem por nós diante de Deus o Pai Todo-Poderoso, diante de Jesus, nosso Senhor, e dos seus santos poderosos, que lutam ao lado destes para vencer a cada dia a nossa jornada aqui na terra. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, nada temos que temer, pois a oração é uma arma poderosa que Deus nos concedeu, conforme Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. E continua o Divino Mestre: tudo é possível. A todo mundo? Não, não foi isso que ele disse. Mas ao que crer, ao que confiar, é palavra de Jesus. Entretanto, para que as orações dos filhos de Deus sejam ouvidas e atendidas, devemos sempre seguir os ensinos do Divino Mestre Jesus, que estão sobre, cheguei lá, a doutrina e a disciplina perfeita para aquele que crê. Poderá ser a resposta para a minha pergunta: por que eu oro tanto e eu não tenho recebido como eu oro? Por que eu peço tanto e às vezes eu não tenho alcançado? Será que falta alguma coisa? Será que falta? Entretanto, para que as orações dos filhos de Deus sejam ouvidas e atendidas, devemos sempre seguir os ensinos do Divino Mestre Jesus, que são a doutrina e a disciplina perfeita para aqueles que creem. Disse Jesus aos seus discípulos: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto,
esse fardo que ele fala, esse jugo que ele nos apresenta, não é a disciplina que ele nos deu, não é a doutrina que ele nos deu, e que às vezes eu acho tão pesado, eu acho tão difícil colocar uma camisa por dentro da calça. Eu acho tão difícil cortar um cabelo da maneira como ele sempre ensinou que deveria ser. Eu acho tão difícil andar com uma camisa abotoada porque está muito calor. Eu posso desabotoar 2, 3 botões e andar de qualquer jeito. Acho tão difícil, é tão pesado usar uma saia no comprimento. Portanto, é preciso ter humildade para obedecer os ensinos que ele nos concedeu através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, conforme a Igreja Apostólica ensina e tem em sua doutrina e disciplina as regras de um Filho de Deus, para que as suas orações sejam ouvidas e atendidas conforme nos ensinou o Santo Profeta Irmão Aldo ao dizer: portanto, a santidade é necessária para o ser humano manter-se ligado ao Espírito de Deus e aos seus santos, onde procedem as fontes da vida e da felicidade, a fim de que a sua oração seja ouvida e atendida. Estão me entendendo, irmãos? Entendam, amados irmãos e irmãs, que é de vital importância estar ligados ao Espírito de Deus através da oração, consagração e santificação, pois é a garantia da nossa vitória, como nos ensina o apóstolo São Paulo em carta ensinada aos cristãos de Éfeso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, que são as virtudes divinas como a fé, o amor, a bondade, a justiça, a temperança, a paciência, a coragem, a humildade, o zelo e a verdade, para que possais resistir os dias maus e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos e irmãs apostólicos, façam sempre suas orações, seja nas lutas ou na paz, e também sejam sempre agradecidos pela grande misericórdia e amor de Deus o Pai em ouvir nossas orações e por ter dado a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que estão junto a Jesus e a Virgem Maria, sempre intercedendo por nós diante de Deus o Pai. Lembrem-se deste hino apostólico: a oração de um justo sempre é ouvida no céu. Mas tenham mérito por obedecer tudo que aprendemos nesta Santa Igreja Apostólica, para estarem ligados a estes santos de Deus e receberem as suas bênçãos, graças e virtudes. O amor de Deus por cada um de nós e o desejo que Ele tem em nos abençoar, em nos ajudar, em enviar do alto céu seus santos e seus anjos para nos guardar e proteger no momento em que nós clamamos por Ele, é imenso, irmãos. Ele nos acolhe como filhos, e eu tenho sempre mostrado à igreja, a tua palavra diz: imitai a Deus, é palavra dele, visto que vós sois filhos, que Ele ama. Irmãos, um pai, materialmente falando, aqui na terra, que tem um filho que lhes é obediente, que faz tudo da maneira como ele ensina, um filho que lhe dá prazer o tempo inteiro, ele não consegue negar nada para esse filho. Ele não consegue.
E eu digo mais, materialmente falando, muitas vezes, ainda em desobediência ao Pai, aqui na terra, mas no intuito, no desejo, no amor, na vontade de querer ver esse filho mudar, de querer ver esse filho se transformar, o pai faz de tudo. O pai ajuda, o pai sacrifica, o pai passa por momentos difíceis, mas quer agradar, mas quer ajudar. Agora, meu irmão, minha irmã, pensem no nosso Pai que está no céu. Vamos pensar nele. Nós pertencemos a uma obra, a um Deus poderoso. Um Deus poderoso que nos faz, que fez a diferença na nossa vida e que faz, e que nós olhamos para essa diferença que nós enxergamos. Eu quero só buscar um exemplo, mas muito simples. Mas queremos compreender esse poder. Ainda há poucos dias na festa eu ouvi um dos nossos pastores pregando e falando numa mensagem muito linda sobre os dons da Santa Avó Rosa. E ele nos mostrava, inclusive, um fato acontecido na Igreja Apostólica, e que uma grande parte aqui sabe disso. No início, há muitos anos passados, criaturas que entravam por aquelas portas e que vinham consigo espíritos imundos, espíritos das trevas. E que muitas vezes, na hora do trabalho, na hora da oração, esses espíritos se manifestavam, as pessoas caíam. Era necessário o pastor ir muitas vezes. Eu vi muito isso. Eu vi com os meus olhos. O pastor mandava deixar quieto lá, terminava ali o trabalho, descia, ia lá, orava, fazia como o exorcismo, exortava aquele espírito, mandava embora. E ele ia. E ele ia. Chegou um momento em que a Santa Avó Rosa disse, e o nosso Santo Bispo pregou, que ela disse: a partir de hoje, não mais entrará. Foi palavra de Deus. A partir de hoje, não mais entrará dentro da minha igreja, do meu tabernáculo. Esse espírito não terá poder. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, eu sirvo a um Deus que eu tenho certeza que ele repreendeu esse espírito e que nessa porta ele não entra. Porque ele nunca mais entrou. Nunca mais nós vimos ninguém se manifestando, caindo dentro da igreja. Agora, eu estou em uma igreja, eu pertenço a uma entidade religiosa, denominada Igreja Apostólica, Igreja dos Céus, em que eu sei que o meu Deus impediu essa situação. Agora, meu irmão, minha irmã, se esse Deus que limitou, que amarrou, que disse, lá você não vai, e esse Deus é o Deus que me escolheu, que te escolheu, que nos escolheu, que vos escolheu. Ele não tem o poder de te abençoar na hora que o Senhor, que a Senhora, que você clamar e pedir a Ele? Ele tem. Então eu preciso vasculhar dentro de mim o que falta em mim, porque a falta é minha, não é dele. Eu preciso me autovigiar. Eu preciso conhecer cada momento da minha vida. Eu preciso conhecer cada tribulação do meu viver, para que eu possa dirigir a minha palavra aos céus. E onde está o segredo? Há poucos dias eu preguei utilizando inclusive o púlpito da nossa sede, eu fui claro e disse, claro, autêntico, eu preciso me olhar, porque não basta persuadir de palavras. Não adianta eu dobrar o meu joelho, orar 1 hora, orar meia hora, orar 15 minutos, orar o dia inteiro de joelho dobrado ao chão, pedindo a Santa Avó e ao irmão Aldo, e quando eu levantar da minha oração, eu olhar para mim, e eu estou daquele jeito. A saia mal cobre o joelho. Se é uma camisola para dormir, é transparente. Olha de um lado, vê o outro lado do mundo. E aí?
Adiantou eu orar para dormir? Porque eu tenho que orar para dormir, eu tenho que pedir a Santa Avó. Eu estou sem camisa, está muito calor, eu vou dormir. Eu vou deitar aqui, eu vou tirar a camisa porque eu tenho que dormir. Está calor demais, eu não tenho ar-condicionado, eu não tenho ventilador. Mas eu orei para dormir. Eu vou orar, eu aprendi que eu tenho que orar. Eu orei sem camisa, o que eu vou receber? O que eu espero receber se eu estou em desobediência? Em desobediência e quero entrar diante da presença de Deus? Oh, meu irmão, minha irmã, na hora que eu vou orar, na hora que eu tenho que falar com Deus, eu preciso saber, eu preciso ter consciência do meu dever. Eu preciso ter consciência da minha obrigação. Eu preciso ter consciência da minha vida com Deus. Eu estou pronto? Eu estou preparado para chegar na presença de Deus, porque eu preciso ir a Ele. Eu preciso. O apóstolo São Paulo diz: buscai as coisas do alto. Eu preciso buscar no alto, eu preciso buscar no irmão Aldo. Nós não vivemos mais aquele tempo de passar pela fila, largar a mão dele cheia de batom de rouge. Nós não vivemos aquele tempo de largar a mão dele cheia do bafo, da cachaça, da maconha, da cocaína. Não, acabou. Ele reina com Deus, e para que eu vá até Ele, para que o meu espírito, a minha alma se aproxime dEle, eu preciso viver em verdadeira obediência e consagração. Para eu ter certeza absoluta de que eu vou pedir a Ele, e eu não tenho dúvida de que Ele vai me atender, e que Ele vai me obedecer, e que Ele vai estar comigo. Eu não posso ser um cristão, um apostólico que vive da misericórdia só, não. Eu preciso viver do merecer. Porque este Consolador, Ele foi dado a mim. Ele nos foi dado. Esse último pastor, Ele nos foi dado para nos dar vida, para nos dar luz, para nos dar consolo, para nos dar sabedoria, para nos dar entendimento. E eu preciso conhecer as minhas tribulações, para que eu possa pedir a Deus. Eu preciso ser unido de modo geral, aos céus, à minha igreja, aos meus irmãos. Se eu entrar falando em união, vai longe. Mas quando São Pedro foi condenado à morte, inclusive nesta mensagem que fala sobre os apóstolos, tem um trecho que fala que ele foi condenado à morte e que milagrosamente ele foi salvo. Esse milagre aconteceu de que maneira? A oração da igreja. A oração da igreja. Irmãos, nós precisamos ter consciência do que é a oração. Até porque uma determinada ocasião eu conversava com um apostólico, com um casal, e eles falaram: mas pastor, nós somos ensinados a não ter que orar nós não podemos orar pelo outro. Eu disse: então é a senhora e o senhor, porque eu não fui ensinado assim. Eu fui ensinado a não ser fanático. Isso eu fui ensinado. Mas o irmão Aldo nos ensinou a ter amor ao nosso próximo. O irmão Aldo nos ensinou a ser unido. E o que é ser unido se não orar pelo meu irmão, pela minha irmã? Irmãos, o que libertou Pedro naquela noite, naquela prisão, foi a oração da igreja. Foi toda a igreja orando por ele, pedindo a Deus a intercessão dos céus, para que o Pai mandasse anjos naquela prisão, que lhe soltassem. Como soltaram? Como tiraram ele para fora. E ele diz, quando sai daquelas grades, quando sai na última porta, na porta da rua, o evangelho diz que ele fala: sei que verdadeiramente o meu Deus me livrou da mão destes reis. Irmãos e irmãs, eu vos digo uma coisa: precisamos nos unir. Precisamos orar, como ensinou Jesus, orar sem cessar, na maior luta. É por isso que eu disse que nós precisamos conhecer o nível da nossa tribulação. Porque muitas vezes, irmãos, tem gente que acha que a oração, ela se resume de uma forma generosa e qualquer.
Oração. Ah, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. É linda, é bela. Eu faço essa oração todos os santos dias da minha vida. É linda, ela é bela. Mas se resume só nela? Não. Eu preciso falar com Deus. Tem dia que a luta é mais difícil. E todos aqui saibam que é assim. Tem dia que é difícil e tem dia que ela é terrível, não é difícil. Já imaginaram o dia que o pai tem a notícia que o filho está na droga? É muito mais que terrível. Aí eu vou fazer aquela oraçãozinha. Pastor, mas oraçãozinha o senhor está falando? Eu estou. Sabe por quê? É aquela uma rotineira. Santíssimo Deus e eterno Pai, dá a tua bênção, a tua graça, a tua unção. Ajuda que eu tenha um dia feliz. Eu vou para o meu trabalho agora. A senhora me abençoa, Santa Avó, e mal me guarda. Amém. Irmãos, São Lucas mostra que na maior angústia, na maior luta de Jesus, lá no Getsemane, ele orou. Isso ele mostra a primeira oração. Porque depois ele vai lá onde estão os apóstolos, ele volta a hora de novo, depois volta a hora de novo, 3 vezes. Mas na primeira oração, só na primeira, foi 1 hora. 1 hora de oração com o rosto plantado no chão, com a cabeça em terra, de joelho. 1 hora. E São Lucas, até eu sempre digo, ele foi o único que escreveu dentro das Escrituras Sagradas que Jesus transpirou sangue. Ele foi o único, não tem outro, porque ele era médico e ele sabia muito bem o que era sangue e o que era suor. E ele disse que ele transpirou sangue. Irmãos, quem de nós algum dia transpirou sangue orando? Nunca, nunca. Muitas vezes o pastor vai orar, e eu tenho dito isso com insistência à igreja. Porque tem pastor, cada um de nós temos um perfil. E nós temos pastores que oram um pouco mais na oração, 5 minutos, 10 minutos. Nossa, quando baixa uma mão, principalmente uma juventude que nós vemos por muitos lugares, não estou falando daqui, nem especificamente qualificando congregação nenhuma, mas abaixa uma mão e fala, nossa senhora, pelo amor de Deus, pastor, parece que não ia acabar mais de orar. Meu irmão, 5 minutos de oração na igreja é motivo de ficar aborrecido? Foi muito. Imagina essas criaturas na casa dela. Será que ora? A Santa Avó que responde que eu não quero julgar não. Nem posso e nem vim aqui usar o púlpito para fazer juízo da vida de ninguém. Mas, meu irmão, minha irmã, é o que a igreja precisa, é o que nós precisamos de orar, de orar, de orar. E Jesus disse, orai sem cessar. Principalmente, irmãos, nos dias que nós estamos atravessando. Irmãos, é filhos que saem da igreja. É filhos pequenos que desobedecem o tempo inteiro. Às vezes a mãe ainda fala, ah não, é porque é imperativo. Imperativo é porque falta oração. A imperatividade é falta de oração. Mas é financeiro. A minha vida financeira não arruma nunca, é um desastre. Tem orado e tem pedido para Jesus abençoar o teu trabalho, a tua vida, as tuas finanças? Ele diz, eu repreenderei o devorador da vossa vida. Oh, mas não está acontecendo na minha vida, por que ele não está repreendendo o devorador? Está uma bagunça, eu não consigo pagar nunca minhas contas. Tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem, porque a promessa de Deus é outra. Ele nos deu o Consolador, Ele nos deu o último pastor para isso. É nos estudos. E nos concursos públicos que eu faço, eu não passo, na hora eu chego lá, a cabeça ferve, não tem jeito. É lá no meu trabalho, é na minha saúde, é na minha família, é no meu conjugal, é na minha intimidade com a minha esposa, com o meu esposo. Parece que está tudo errado, não dá certo, tem problemas. Ah, meu irmão, voltemos, vamos olhar para o nosso interior. Será que eu estou falando da maneira correta com Deus? Será que eu estou falando? Será que eu estou pedindo? Será que eu tenho sido sincero com Deus? Será que eu tenho sido fiel com o irmão Aldo quando eu peço para ele? Eu estou merecendo? Irmãos, a hora não permite. Orem. Orem. Oremos a Deus. Oremos e oremos e oremos, irmãos. É momento de orarmos, é momento de pedirmos e recebermos, e nós temos de tudo. Nós temos 2 santos gloriosos, só à espera, com o maior desejo
de nos dar a bênção, de nos abençoar e derramar bênção em abundância. Em abundância, diz São Lucas, é em muita, grandes bênçãos. Só que eles só vão derramar essa bênção se todos nós estivermos merecendo, em obediência, sendo fiéis e sendo justos a eles. Santíssimo Deus, onipotente Pai, neste momento, Senhor, a nossa gratidão, nosso louvor e adoração a Ti e ao Teu Divino Espírito Santo. Adoração a todos os santos dos céus, Virgem Maria, nossa Mãe, Santa Avó Espírito Consolador, Primaz Santo Irmão Aldo e todos os demais. A nossa gratidão sincera por tudo, pela nossa vida, pela escolha preciosa dos céus, ó Pai, a qual nós, os Teus filhos, fomos os privilegiados e sabemos que ainda no mundo, muitas criaturas, pelo Teu sagrado nome, pelo Teu sagrado Espírito Santo, através do Espírito Consolador e do profeta Irmão Aldo, ainda alcançarão a glória de pertencer a esta igreja e de conhecer os mistérios profundos do reino dos céus, através da obra do Espírito Consolador. Portanto, é um momento muito importante para nós, Pai. Para a Igreja Apostólica, a família apostólica, suplicamos a Tua bênção, intercessão dos céus, graça, unção, virtude e sabedoria. Sabedoria para vencermos todas as lutas e dificuldades de nossa vida. Para podermos, Senhor, nos prepararmos ou estarmos preparados para podermos nos aproximar do Teu trono, da Tua graça, da Tua unção e sermos alcançados pela misericórdia divina do Senhor, mas também pelo nosso mérito, através daquilo que nos ensinou o profeta Irmão Aldo. Abençoa-nos, Irmão Aldo, que a Tua bênção, graça, unção, virtude e poder possam estar conosco, nos guiando. Que o anjo do Senhor esteja diante de cada um de nós, os Teus filhos. Recebam todos, irmãos, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó, do Irmão Aldo e de todos os santos dos céus. Que esta bênção permaneça não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.